Leremos o texto bíblico de Joel 2, versos 28 a 32. Joel 2, 28 a 32, todos juntos a uma só voz. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos relembrando, na manhã desse dia, deste domingo que sucede aí o domingo pascual, domingo de Pentecostes, 50 dias. Esta era uma festa de Israel, assim como a Páscoa já era uma festa do povo de Israel. A Páscoa lembrava o fato de que o povo tinha sido liberto da escravidão do Egito. Para nós cristãos, a libertação do império das trevas e do pecado. E o Pentecostes, na época dos judeus, lembrava a colheita abençoada. Então eles se reuniam também essa segunda vez. Eram 3 festas importantes que o povo tinha o costume de ir a Jerusalém para cultuar a Deus e agradecer. E o povo então tinha ido na festa de Pentecostes 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus, e como o Senhor tinha prometido, naquele dia a igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus, recebeu a visitação da graça de Deus, recebeu do dom do Espírito Santo que havia sido prometido pelo Senhor por meio do profeta Joel. Joel está ali num contexto de Israel de muita crise. O capítulo 1 fala que o povo de Israel, a terra de Jerusalém, tinha sido devastada por enxames de gafanhotos, e um atrás do outro, e assim toda aquela cultura agropastoril, toda aquela terra que dependia da questão agrária, tinha sido ali consumida, e toda a economia daquele país, toda a economia daquela terra tinha sido devastada, e o povo então estava passando muitas dificuldades, muitos problemas, até que se converteram e se retornaram ao Senhor, e o Senhor prometeu chuva, prometeu o derramamento assim de uma chuva que traria novamente o germinar da terra. Mas acima de tudo, Deus também promete, por meio de Joel, que por conta de toda essa situação, ele estava profetizando que haveria um tempo que a igreja seria cheia do Espírito Santo. Então acontecerá que não mais um ou outro, um tempo aqui, um tempo lá, seriam cheios do Espírito Santo, mas toda a carne, no sentido de que todo aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, receberia o dom da promessa, o dom do Espírito Santo. Essa é a nossa pastoral do boletim de hoje. Este será o nosso foco nesse dia, nesse domingo, recordando que o Espírito Santo já veio sobre a igreja, já foi derramado, estamos aqui terminando o nosso projeto aí de 50 dias de oração nesse domingo. Hoje à noite teremos um culto especial, mas eu quero fazer menção, porque num tempo de crise, o Senhor visitou o seu povo. Num tempo de crise, o Senhor nos visitará novamente se nós buscarmos o preenchimento do Espírito Santo. Mas é necessário entendermos que quando buscamos o Espírito Santo, o controle já não será nosso,
E assim nós veremos o Senhor dirigindo todos os nossos passos, nossas decisões e enchendo-nos de graça, de unção, de poder. O derramamento do Espírito Santo não tem a ver com algumas teologias que nós temos hoje, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser aquele outro. Nós vemos o profeta Elias recebendo ali uma mensagem de Deus naquele tempo de depressão que ele passou, e a mensagem não veio na tempestade, não veio nos trovões, veio no cicio do vento. Ou seja, o Senhor falou com ele naquela tranquilidade, e por vezes nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o Senhor tem falado e nós estamos agitados demais. É tempo de buscarmos a graça de Deus, é tempo de buscarmos esse sentimento, a plenitude do Espírito Santo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo ao crermos na palavra de Deus. Só cremos porque fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos restaurados pelo Espírito Santo. Ressuscitamos ali para escolhermos a Deus, porque Ele já nos batizou, Ele já nos deu esse dom de entendermos a mensagem de Deus. E agora nós precisamos buscar um preenchimento maior, uma plenitude do Espírito Santo. E nosso foco hoje é esse: Senhor, eu quero mais da sua plenitude, eu não quero ficar nas águas rasas, eu quero ser controlado pelas águas do Senhor, eu quero ser guiado pelas tuas águas, eu quero mais da tua presença e da tua graça. Diz uma história da época antiga dos Estados Unidos, ainda aquele tempo parecido com o faroeste, em que um homem havia cometido algumas atrocidades e foi condenado à morte num estado dos Estados Unidos. E aí o povo fez um motim, fez uma solicitação ao governador que perdoasse aquele homem, não deixasse que ele morresse por aqueles crimes que ele havia cometido. E aí o governador se comoveu com aquele apelo popular, resolveu perdoar e fez algo diferente. Ele se vestiu ali como se fosse um clérigo, um pastor, né? A gente sabe que o pastor americano antigamente usava ali o clerical, né? Vestiu aquela roupa de pastor e foi à prisão, né? Com uma carta de alforria ali, uma carta de libertação dentro de uma Bíblia. E quando o pastor se aproximou daquela cela, o homem viu de lá que o pastor vinha com a Bíblia na mão e já começou a xingar, porque era costume os pastores visitarem nos últimos momentos de vida daquele condenado. E aí o pastor começou a falar com ele, o governador, né, vestido de pastor, começou a falar com ele: não, eu trouxe um presente para você, eu trouxe algo para você muito importante. Ele não quer, e começou a cuspir e xingar. E assim ele falou: mas eu trouxe algo especial. Não, não quero. E o governador então virou as costas e foi embora. E aquele capataz ali, aquele soldado que estava ali do lado da cela, disse para ele: você foi super ignorante, burro, porque ele não é pastor. Ele era o governador. E dentro daquela Bíblia que ele queria te dar, tinha a sua carta de libertação. E aí então, no dia marcado, aquele homem sobe na forca ali, chama calabouço, né? Aquele local onde cadafalso, aquele local onde a forca fica amarrada, né? E ele falou: eu quero falar algo. Eu não estou morrendo pelo meu erro, pelo meu pecado. Eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Meus irmãos, nós temos rejeitado muitas vezes o Espírito Santo. E nós temos deixado de viver uma vida de plenitude na presença de Deus. Amém, meus irmãos? O amor de Deus está sobre nós. Já está sobre nós. O Espírito Santo já desceu sobre a igreja. O Espírito Santo já capacitou a igreja. Que possamos viver dessa forma. Eu sei que você vai perder o controle, mas o controle estará nas mãos daquele que tudo pode, tudo faz e tem o melhor para todos nós. Sua vontade é boa,
perfeita e agradável. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos velhos terão visões, receberão da graça de Deus e vão ser plenos, cheios do poder do alto. Que possamos cantar dessa forma. Vem, Senhor Deus, possamos orar dessa forma. Encha-nos, como dizia aquela canção antiga, que o meu pensar, o meu agir, o meu sentir seja guiado pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Se você quiser se colocar de pé, Senhor, eu quero mais dessa graça. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós estaremos orando pela igreja nesse momento. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, estamos recordando, ó Deus, uma data importantíssima no calendário cristão, que foi o evento, aquela festa do Pentecostes, mas aquela festa foi especial. Que naquela festa, a profecia de Joel foi dada em meio a um momento de muita crise, dificuldade, e assim são os momentos em que o Espírito Santo visita a igreja. A crise vem e o povo busca a Deus. Não deveria ser assim, mas esse povo buscou e recebeu dessa promessa, e nós queremos, ó Pai, em tempos de crise também, buscar essa promessa mais uma vez. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos diz que todos os dias nós devemos buscar esse preenchimento, todos os dias nós devemos orar. Não nos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós não queremos ser controlados por nós mesmos ou pela dissolução ali do vinho, mas queremos ser controlados pelo Teu divino Espírito Santo. Enche o Teu povo novamente, nós te pedimos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, nos revestindo de poder, de unção, de graça, para vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos.